observamos um casamento que se acaba, mesmo que isso provavelmente cause uma dor excruciante no coração, como se estivesse partido um corpo em dois, ainda assim os feridos possuem a família, os amigos, a igreja para os ajudar. Filhos quando perdem os seus pais, ou pais quando perdem os seus filhos, embora o sentimento seja de que perderam o chão, ainda assim lá estão alguns para abraçá-los e chorar com eles. Até mesmo uma criança que, ignorando o conselho dos pais para não correr, quando lá vem ela, com seus joelhos ralados, encontra amparo também nos pais. O que isso nos mostra é que sempre encontramos amparo, seja dos familiares, amigos ou irmãos. Mas se nós sempre encontramos amparo, isso significa, portanto, que nós não sabemos o que é desamparo de fato. Mas por quê? Por que nós não sabemos o que é o desamparo total? Jesus, nesse momento do texto, já se encontra há 6 horas crucificado. A dor aqui é inexplicável. E não somente isso, a zombaria também é fora do comum, isso porque não era apenas os soldados, mas também os sacerdotes e escribas que zombavam de Jesus, como diz o verso 31 do nosso texto. A terra também já estava em trevas por aproximadamente 3 horas. William Hendricks, comentando sobre essa passagem, diz que o inferno veio neste momento ao Calvário e Jesus desceu nele. As trevas aqui, então, são a representação de toda a ira justa de Deus sendo derramada no seu único Filho. O fato é que Jesus, nesse momento de dor e humilhação, cita, então, o versículo 1 do Salmo 22. Um salmo que também fala de um aparente desamparo. Davi começa dizendo no Salmo que, expressando o seu sentimento de que o Senhor estava deixando só, e por isso ele clamava dia e noite, e ainda assim ele não encontrava sossego, ele não encontrava amparo em Deus. Porém, da mesma forma que nós, Davi percebe que se sentir sozinho é diferente de realmente estar. Sendo assim, Davi mesmo no Salmo 22, ele cai em si e declara quem Deus é: santo, digno de louvor e justo. Davi enxerga a realidade daquele momento, que apesar da sua sensação de desamparo, ele não deixou de ser o homem a quem Deus escolheu para reinar sobre Israel. Mas novamente, por quê? Porque nunca ficamos ou ficaremos desamparados em nossa história. Por que que desde o pecado de Adão, o Senhor nunca nos abandonou, nunca abandonou o seu povo? Pelo contrário, tomou a atitude sempre de manter um relacionamento conosco. A resposta é que jamais seremos desamparados, meus irmãos, porque Jesus já foi por nós. Perceba, diferente de Davi, do povo de Israel, diferente de mim e de você, Jesus não apenas estava sentindo desamparo, ele estava de verdade. O seu sentimento aqui condizia 100% com a realidade. Ele de fato estava só. A palavra traduzida aqui por desamparo traz a ideia de um abandono, uma ação feita e terminada. Perceba que nesse momento, meus irmãos, Jesus sequer chama Deus de Pai, coisa que ele já havia feito há horas atrás, quando ele intercedeu em favor dos acusadores. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Neste momento de trevas, Jesus se refere ao Pai como Deus meu. Isso porque um Deus santo não pode se misturar com o pecado. Jesus está só nesse momento por causa dos nossos pecados. Mas, ao mesmo tempo, nesse momento, Jesus ele estava desempenhando o papel mais importante de toda a história da criação. Todo o plano redentivo havia progredido historicamente, organicamente, para esse momento aqui. O momento em que Jesus seria o homem-deus mais maldito de toda a humanidade. Isso sem ter nenhuma culpa. Porque o plano de Deus era que isso fosse necessário, era isso. Isaías, profetizando o que seria esse momento, diz: todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Deus fez isso com Jesus, meus irmãos, porque caso contrário, Ele teria que fazer conosco. Entenda, o Senhor Deus é totalmente santo, justo. Sua santidade fulmina qualquer impureza. Então, se não fosse Jesus ter sido desamparado em nosso lugar, nós é que estaríamos desesperadamente
desamparados. Nosso sentimento seria o mesmo de Isaías quando viu o Senhor Deus no alto e sublime trono. Ai de mim, eu estou perdido. Portanto, a maior dor de Jesus não foi física. A maior dor de Jesus não foi a humilhação, o escárnio. A maior dor de Jesus foi estar verdadeiramente desamparado por nossa culpa. Por que nós não somos desamparados, meus irmãos? Porque Jesus já foi por nós. Então, ao mesmo tempo que isso deve nos constranger, também deve nos fazer dizer: louvado seja o Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 264, Fronte Ensanguentada, apenas as estrofes 1 e 2.